Sejam bem-vindos a mais um PJcast. Aqui quem vos fala é o Sensei Hilton, da Palma Judô. Aqui o Sensei Weimar. E estamos hoje recebendo o Sensei Celso Kodansha, sexto Dan, Sensei da Judô Nipo, que tem uma história grande em Palmas, formou a maioria dos faixas pretas em Palmas. Sensei, conta um pouco da sua história pra gente, como foi que o senhor veio para Palmas, começou em Palmas, quando foi que o senhor veio, que ano veio, por que decidiu vir, né? E um pouco da sua história, onde trabalhou. Bom, eu comecei judô em 1982, no ano do centenário da fundação do judô, né? Eu tinha 20 anos, então eu tenho 42 anos de judô. E quando eu estava no terceiro dan, eu vim conhecer Palmas através de uma matéria que eu vi lá em São Paulo, quando o governo daqui vendia o Tocantins como o novo Eldorado. Tinha muitas essas matérias fora, né? E eu vim, conheci, gostei e acabei ficando por aqui, né? Bebeu água daqui e ficou. Bebi a água do Tocantins e fiquei por aqui, comecei trabalhando aos poucos com judô, voluntariamente, e fui conquistando espaço, né? E estamos juntos aí até hoje, formando atletas, formando pessoas. Mas já veio com essa ideia de montar o judô aqui, botar judô. Na realidade, quando eu vim, eu nem comecei trabalhando com judô, porque eu não conhecia, não sabia nem onde tinha judô aqui. Aí, depois que eu conheci o pessoal que trabalhava com judô, é que eu consegui, aos poucos, ganhando um espaço, né? Então, eu não vim nem para trabalhar com judô a princípio. Eu vim para conhecer, tentar um novo caminho aqui. E aí, conheci o judô, já fazia judô há muitos anos, e eu percebi que eu poderia contribuir bastante para o judô aqui do estado. E aí eu comecei a dar aula no Thiago Barbosa como voluntário, dei aula lá durante 4 anos. No Thiago Barbosa eu tenho alguns faixas pretas formados, são o Nike, o Diogo, a Jaqueline. Foi engraçado que do Thiago Barbosa, que foi um trabalho voluntário, é que assim nós temos a grande leva de faixa preta, de pessoal que marcou história no judô do Tocantins, veio dessa safra do Thiago Barbosa, né? Depois eu comecei a dar aula nas escolas, você lembra que eu comecei a dar aula no Cora, depois fui para o Euridice Ferreira de Mello, lá começou o judô da Iteiçu, onde nós tivemos outra leva de judocas, uma leva muito promissora, que foi a geração do Magnus, do Wellington, do Douglas, da Lohane, que começou comigo lá no Euridice, e eu já estava contribuindo com o judô. Eu percebi, a princípio eu comecei arbitrando, né? Atuei em algumas competições aqui como árbitro, mas eu percebi que eu era mais útil na parte organizacional, porque ainda não havia uma estrutura muito boa de organização. As súmulas eram feitas à mão, tudo. E aí eu comecei a organizar essa parte e atingimos um bom nível de competição, né? Chegamos no nível que nós estamos hoje. Sensei, bem, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, né, batendo esse papo. E aí me vem uma questão aqui, Sensei, já há muito tempo, que o senhor está no judô, dando aula e tudo mais, inclusive foi um dos meus primeiros senseis aqui em Palmas. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: teve alguma dessas crianças muito carentes que o senhor trabalhou, principalmente nesse trabalho voluntário do judô, que marcou a trajetória do senhor? Algum que tivesse uma vocação, uma vontade muito grande de fazer judô e que marcou, talvez pela vontade dele fazer, ele querer estar no judô e não ter muitas condições financeiras, talvez até para comprar um judogi? Tivemos vários. Os alunos que vieram do Thiago Barbosa e do Euridice, a grande maioria não tinha condições. Poucos, por exemplo, tinham condições. O Douglas é um deles que a gente sempre ajudou, a própria Lohane, sempre, em todas as viagens, a gente sempre bancou. O Sorriso,
Gabriel, né, que todas as viagens a gente sempre pagava todas as despesas. Nós tivemos muitos atletas que tiveram essa condição financeira precária, né, e que o judô contribuiu para que tivessem uma boa formação, conseguissem se estabelecer na vida, e hoje nós temos o Gabriel com um negócio próprio dele, estabelecido, foi um excelente judoca, chegou a ir para o Minas Tênis, tudo, mas depois na pandemia acabou tendo que voltar, e aí não conseguiu continuar, mas graças a Deus conseguiu abrir um negócio próprio, está bem, você vê que o judô contribuiu para que ele transformasse numa boa pessoa. Ele tem um histórico de que quando nós começamos o judô, ele tinha acabado de perder um irmão, que ele gostava muito, e ele não sorria. Ele era um garoto retraído. E a mãe conta que o judô foi que devolveu a alegria para ele. Nós temos a Lohane, que está conosco até hoje, desde os 9 anos de idade, que também tem um histórico de vida bem sofrido e hoje está formado em educação física. Pós-graduando. Já está pós-graduando tudo, e a gente sempre ajudou, não só eu, como o pessoal do PJC que a adotou também, né? Então nós temos vários exemplos. Temos o caso do Bruno, que está comigo também desde os 9 anos de idade, já tem o quê? 13 anos que faz judô comigo, e surdo, faixa preta hoje, e que optou por não fazer um implante coclear para poder continuar no judô. Então o judô ele é um agente fantástico de transformação na vida das pessoas, das crianças, do pessoal de baixo poder aquisitivo. Ele ajuda muito. Celso, tu acha assim, por exemplo, a gente tem, que fez judô contigo, tem Sensei Leonardo, formado, Jaqueline, Sensei Lohane, Josival, Matheus, Bruno, e vai aí pessoal que fez de nível superior. Se você pegar uma turminha assim de uma escola pública, quantos vão fazer nível superior? Esses meninos, os que fizeram judô, quase todos fizeram nível superior, né? E se você olhar a Thaís, se você pegar os outros coleguinhas, tu acha que o judô fez a diferença para esses meninos seguirem uma carreira de nível superior? Eu acredito que sim, porque a gente sempre coloca que a escola é principal, a escola é fundamental. O judô, ele pode até ser seu projeto de carreira futura, mas você não pode negligenciar a escola, porque você tem que caminhar junto, o estudo e o esporte. Se você for bem desse lado, esse lado vai bem também. Se você cair essa parte da escola, você vai ter que largar um pouco o esporte para recuperar isso. E até porque hoje o próprio Comitê Olímpico Brasileiro se preocupa com a formação dos atletas e com a continuidade quando os atletas terminam a carreira, qual a condição que esse atleta vai ter de continuar uma vida sem ser mais atleta. Então ele se preocupa com a formação dessas pessoas. E para um garoto que nasce na periferia, só tem um meio de ascensão, é a educação, é o estudo. O esporte serve de alavanca para isso também. Então um esporte como o judô, que a grande maioria das pessoas que procuram judô tem condições financeiras e tem educação, eu falo educação escolar, então o judô, ao inserir um garoto desse nesse meio, você está fazendo com que ele também busque essa melhoria. Sim. Uma pergunta que assim, a gente poderia talvez ter feito no início, mas a gente está de forma assim mais randômica nas nossas perguntas. Tá certo. Por que fazer judô? O senhor começou fazendo judô por quê? Tinha alguém que inspirou o senhor? O senhor de repente tinha vontade de fazer judô desde criança? Como é que foi essa questão de escolher o judô como... A minha escolha não foi uma escolha aleatória, não. Eu morei numa favela durante a minha vida toda, até eu sair de lá, e
Quando eu terminei o ensino médio, naquela época você não tinha a facilidade que você tem hoje de fazer uma faculdade. Faculdade pública em São Paulo, na época era USP e FATEC, que é uma faculdade de tecnologia, né? E para você entrar numa USP, você teria que fazer no mínimo uns 2, 3 anos de cursinho, e sendo que eu, com 12 anos, tive que parar de estudar, porque minha mãe não tinha condições de comprar material, porque não é que nem hoje que o governo dá tudo. Então eu parei com 12 anos na 6ª série, com 16 eu voltei, eu comecei a trabalhar, e a primeira providência que eu fiz foi me matricular num supletivo. Eu queria terminar o 1º grau e, posteriormente, o 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu tinha vontade de continuar estudando, mas eu não tinha condição. Eu parei. E minha vida era chegar do serviço, ir para o boteco lá, ficar jogando dominó, baralho, até tarde da noite, dormir e ir para o serviço. Até que um dia eu falei, não, isso aqui não é vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou praticar algum esporte. E como eu não tinha nenhuma habilidade para esporte de bola, bola e Sensei Celso não combinam, não nasceram um para o outro, eu lia muito. Eu era sócio do Círculo do Livro, eu comprava uma média de 2 livros a cada mês, e eu lia todos os livros que eu comprava. E eu falei, eu vou fazer um esporte, e eu fui pesquisar, fazer um esporte de luta. E eu fui na biblioteca municipal uns 3 finais de semana e pesquisei sobre karatê, sobre capoeira e sobre judô. Eu pesquisei a origem, a história de vários livros, vários mestres de capoeira, a história da fundação do karatê. Primeiro eu quis conhecer. Aí eu falei, agora eu já sei um pouco de cada uma. Aí agora eu vou fazer uma aula de cada para ver qual que eu escolho. Que legal! Aí uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa. Metódico, Sensei. Aí eu procurei academias para treinar. Fui na academia do Sensei Floriano, que é técnico do Minas Tênis durante muitos anos. A academia dele não era acessível para mim. E o único lugar que eu conseguiria fazer judô era no Sesc. Sesc Vila Nova, lá em São Paulo, era o único local que tinha judô. Aí eu esperei abrir turma e fui lá, fiz uma aula de capoeira, aí fiz uma aula de karatê e fiz uma aula de judô. Primeiro eu fiz capoeira, fiz uma aula de karatê, e quando eu fiz a aula de judô eu falei, é aqui que eu vou ficar. Foi a com a qual eu mais me identifiquei. E eu fiquei, tive a sorte de ter um excelente professor, que é o Douglas Vieira, que inclusive foi medalhista olímpico, né, primeiro finalista olímpico do judô brasileiro. E fiquei com o Sensei Douglas até uns 2 anos. Quando ele medalhou nas Olimpíadas, ele foi disputar o circuito europeu e a Copa Jigoro Kano. Ele deu 6 meses de férias. E a gente estava naquele pique de quem está começando um esporte e está apaixonado pela coisa. E nessa época saiu uma publicação com as academias do Brasil, da Editora 3, que tinha a seleção brasileira inteirinha, Aurélio Miguel, Mura. Era um manual de judô, aquele laranja, tá falando? Não, era uma revista. Uma revista que tinha foto deles mostrando técnicas, técnica em pé. Não, mas isso saiu, foram 2 revistas, o Nage no Kata e Katame no Kata. Eu lembro, eu comprei as 2 revistas e comprei o livro, que saiu com as 2 revistas juntas, num livro só. Não, o livro eu tinha em casa. E na segunda revista veio um encarte que era das academias do Brasil. E Verdade. aí eu saí procurando as academias de São Paulo, na Zona Norte. Eu morava na Zona Norte. Eu fui numa academia que tinha lá no Mandaqui, não era academia do Sensei Divino ainda não, estava fechado as 2 vezes que eu fui uma em Santana, fui na do Floriano, que chamava Associação do Judô Revelação, era muito caro para mim na época, e aí eu fui na academia do Sensei Divino, e lá ele cobrava 10% de salário mínimo. Ele sempre cobrava 10% de salário mínimo, e eu comecei lá. Eu levei o judogi na mala, conversei com ele, expliquei, ele falou, tá com o kimono aí, pode começar. E lá eu fiquei até... Ali fiquei 12 anos. Eu comecei no Sensei Divino
Eu comecei judô em 82, de 83 para 84, dezembro de 83. Era amarela. Virando, na realidade, o Douglas, eu treinei 1 ano e meio, ele deu a faixa azul. Ele deu a primeira faixa. E ele ainda fez assim, lá em São Paulo usava a faixa azul clara e azul escura. Eita. Ele falou, agora vocês vão e compram a faixa. Eu fui na loja, comprei a faixa, só tinha azul claro, não sabia que tinha essa diferença. Azul claro é mais fraca que azul escura, mas tem azul claro. E quando eu cheguei na Academia Sensei Divino, eu fui com a faixa azul. Eu comecei em dezembro de 83, em fevereiro ele me promoveu para a faixa verde. Que legal. Aí eu fiquei, com 1 ano ele falou para mim fazer exame para faixa roxa, ele promovia os atletas. Por a academia dele ser filiada a Budokan, na época que o Sensei Matsuo Ogawa era vivo, todas as academias de São Paulo filiadas a Budokan, Vila Sônia, a nossa, o Palmeiras, o atleta pegava até a faixa verde, a faixa roxa e a marrom, ele ia na Budokan fazer curso, o Sensei Matsuo Ogawa, e você fazia o curso técnico 2 meses, segunda, quarta e sexta, das 8 às 10, lá no Jabaquara, e ainda fazia luta, não era só curso, não, você fazia o curso, no final do curso eles pegavam os candidatos, dividiam em grupos, você tinha que ganhar no mínimo 3 lutas. Nossa, eu me lembro dessa época, passei por isso. Aí eu fiz exame para faixa roxa, fiz o curso, depois de 2 anos eu falei, não, eu vou esperar uns 2 anos, porque eu tinha assim, eu não estou preparado ainda. Depois de 2 anos eu fui, aí eu fiz o curso para faixa roxa, passei, aí eu falei, agora eu vou esperar mais 2 anos. Quando deu 2 anos eu fiz o curso para faixa marrom. Na primeira vez que eu lutei eu não passei, mas eu peguei o neto do sensei, eu ganhei dele. Se ele ganhasse de mim, ele passava. Ele fazia 20 pontos. Mas eu não tinha chance. Mas eu ganhei dele, dei ponto. Na minha cabeça é o seguinte, se eu ganhei dele agora, eu posso ganhar de novo. Ele pode ganhar de mim também. Mas se eu ganhei, eu posso ganhar de novo. Quando eu passei para a faixa marrom, eu peguei ele de novo e ganhei de novo. Eu marquei 10 pontos, ganhei de ponto. E consegui fazer 33 pontos. O campeão fez 50. Eu perdi só pro campeão. Eu ganhei 3 lutas de pão e uma de... Que legal, bacana. E aí eu fiquei na Academia do Sensei Divino até o 2º dan. Foi quando eu saí para abrir a minha academia. E o 3º dan, quando eu peguei, eu já estava com a minha academia em São Paulo aberta. Né? Deve ter enfrentado, porque naquele tempo, dependendo do tipo de sensei, eles ficavam com raiva se você saía e montasse a sua. Quando eu abri a minha academia, o Sensei Divino virou meu inimigo durante 5 anos. Nossa, mas ele fez as pazes algum dia? Fez, que legal. Ele era Kodansha, eu passava nas competições, eu cumprimentava ele virava inimigo. Nossa! E... me traiu, né? Porque ele pensava assim, o aluno tem que somar. Você não podia ser independente. Eu já penso diferente. Se o Matheus quer abrir uma academia, eu dou todo o apoio. Se a Lohane quiser abrir uma academia, para mim, eu acho que você está fazendo com que o judô cresça. Senão, assim, o aluno não consegue sair, né? Também ir para outro lugar. Você não rompe com esse cordão, vira um cordão umbilical, né? Você está preso. Mas isso tem um pouco aqui no Brasil. Eu estava lendo que na Europa isso não tem. Porque eles têm muitos senseis diferentes. Então eles não se apegam a um só. E eu era na academia, eu era o braço direito do sensei. Eu fazia tudo. Tá, pau. Na época que tinha máquina de escrever, eu fazia os convites para... É que nem um Abílio, assim. Se o Abílio for embora, eu vou ficar com raiva dele. E aí eu fazia tudo. Eu recebia todos os pais, todos os alunos. Entendeu? Pediu, tá aqui, tá fazendo. Então eu me envolvi muito na academia, né? Tanto é que eu treinava todos os dias. O dia que eu faltava, o Celso ficou doente, né? Não era sensei ainda. Né? E a primeira vez que eu comecei a dar aula, o sensei me convidou a dar aula para uma turma da manhã. Foi na academia de sensei que eu comecei a dar aula. Depois eu comecei a dar aula em várias escolas também. Igual o Abílio também não falta. Quando ele chega atrasado, nossa, aconteceu alguma coisa, ele estava dormindo.
né? Mas tudo bem, não era o teu caso. E lá em São Paulo eu formei alguns faixas pretas também, que são professores hoje. Tem um que pegou o terceiro Dan, tem o Átila, o Alessandro, que eu sempre passo o Natal na casa deles. Eles são dois Vai todo ano, né? Eles são formados em educação Esses física. são os primeiros faixa preta, sensei? Lá, Foram os primeiros faixa preta? lá do em senhor? São Paulo, sim. Sim. São o Átila, Alessandro, Fernando Legal. Gaveloto, que é mestre em educação física pela USP. Celso, assim, a gente vê, por exemplo, uma criança, um impacto que o judô faz. O menino começa a fazer judô, às vezes a família, assim, baixa renda e tudo, né, mora na periferia, essas coisas, aí a criança começa a fazer judô, a família é meio desorganizada já. Aí não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Aí o menino começa a sonhar. Aí os pais, ou às vezes é só a mãe, aí ela começa a se organizar. Eu preciso. Aí ela busca melhorar para poder atender o sonho do filho. E aí, por tabela, você impactou uma família inteirinha. E a família muda por causa do judô. Já aconteceu muitas vezes contigo? Já observou isso? Tu tem alguma história assim que tu lembra? Não precisa dizer o nome das pessoas, mas alguma história que te marcou assim? Porque isso acontece muito, né? Olha, eu tenho, por exemplo, vamos chegar num caso em São Paulo. Eu tinha um pai de aluno, que ele era funcionário do metrô, e ele, aquele cara que é pontual, todo dia 10 ele ia lá e acertava a mensalidade. Ele desenvolveu um câncer nas cordas vocais, por causa do cigarro. Aí ele teve que se licenciar para tratamento desse câncer e ele tinha dois meninos fazendo judô comigo. E esses meninos, ele veio, nunca atrasou, durante 2 anos ele, regiamente, no dia certinho ele ia lá, tá? Aí ele chegou em mim e falou, eu vou tirar os 2 meninos do judô porque aconteceu isso já estava com aquele, para poder falar, colocar o dedo aqui. Sim. Eu falei, não, deixa eles aí, o dia que o senhor voltar, que tiver condição, o senhor volta a pagar e volta a pagar daí para frente. E demorou 1 ano e meio, 2 anos, aí ele veio, eu quero acertar os atrasados. Eu falei, não, eu tinha combinado que quando o senhor voltasse, o senhor voltaria a pagar. E esses meninos não saíram do judô, continuaram tudo. Legal. Não chegaram na faixa preta, mas eu tenho a avó deles, quando eu apareço lá em São Paulo, que eles me veem, eles são quase como se fosse filho, né? Uhum. E a gente tem vários casos que às vezes a pessoa passa por dificuldade, quer tirar a criança do judô, você acaba falando, não, deixa aí, não tem porquê. O judô contribuiu com a vida de muita gente, né? Os próprios 2 alunos lá, eu tenho 2 alunos em São Paulo que são faixas pretas, formados em educação física, o pai trabalhava numa lavanderia, ele entrou no judô lá, eu tinha bastante aluno, com 2 meses ele veio para tirar os meninos. E eu falei, não, deixa eles aí. E depois eu nunca mais cobrei desses garotos. Se formaram faixa preta, são professores, tudo. Então o judô, ele contribui muito, e a gente tem muita história de superação, de dificuldade, de menino que já viajou sem dinheiro, viaja com R$30 no bolso, você fica sabendo durante a viagem que aquele menino está lá no ônibus, não desce para comer, mas por quê? Às vezes está com vergonha de falar que não tem o dinheiro. Sim. E aí você não vai deixar o menino ou nenhum atleta seu passar dificuldade, entendeu? Eu já viajei com um atleta para ficar em alojamento ruim. E na primeira vez que aconteceu isso, eu falei, eu nunca mais viajo com um atleta como um campeonato de nível assim, brasileiro, paulista, qualquer campeonato, que não seja para ficar num lugar que dê conforto, que seja bom, para que não passe dificuldade, porque nós passamos dificuldade uma vez e viu o quanto isso é ruim, né? Uhum. Já viajamos, já teve aluno em São Paulo que não ia disputar o Campeonato Paulista porque ela não tinha condição financeira, mas ela tinha ganho a vaga.
Eu, não, você vai, você ganhou a vaga, você vai. E ela foi, ficou junto com família, pessoas super bem de vida e foi tratada do mesmo jeito, ficou no mesmo quarto, tudo que as meninas outras que foram. Então acho que o judô ele agrega, ele dá oportunidade. Você vê quando a gente viaja, e agora nós viajamos para os Jogos Escolares brasileiros. Teve vários garotos, o Eduardo ou outros, meninas, alunas minhas também, que nunca nem saíram do bairro e viajaram de avião, ficaram em hotel de qualidade, né? E você está dando oportunidade desses meninos conhecerem, peraí, eu quero mais disso. Outra cultura. Eu quero, isso aqui eu posso conseguir isso através do esporte. E esse menino volta para treinar porque ele está pensando no ano que vem, no outro. Se de repente consegue um bom resultado já do pré-juvenil em diante, aí consegue um bolso atleta, já vai ajudar a família, tudo. Aqui a gente ainda não tem um bolso atleta estadual, mas se tivesse, muitos desses meninos que hoje fazem judô aí tendo dificuldade financeira, de repente seria uma maneira deles conseguirem até ajudar a família, né? Porque você teria o ranking e através do ranking você estaria ajudando esses garotos financeiramente, né? Conseguindo bolsa atleta para esses garotos. É porque o pessoal tem uma visão assim do esporte ruim ainda, né? Mas o esporte, por exemplo, ele vai ensinar coisas que ninguém ensina. A escola vai te ensinar português, matemática, geografia, mas quem vai te ensinar a não desistir das coisas que você quer? Quem vai te ensinar a ter garra, sabe? A enfrentar desafios, A não desistir. a não desistir, buscar sempre a melhora contínua. Isso é o esporte. O judô trabalha diretamente isso. Sem isso você... E não é sobre o objetivo final, você formar o campeão, não. Você vai ter que colocar na cabeça desse garoto, dessa garota que passa a competir, porque eles querem competir, ninguém é obrigado a competir, que o objetivo é que ele dê o máximo, que ele esteja satisfeito com o desempenho dele, que ele dando, você dando o seu máximo, você vai poder avaliar o que falta, onde você, de repente, o que faltou. Porque eu dei o meu máximo, mas dava para ganhar daquela pessoa. Então você já sabe que daquele ali você consegue, se você treinar um pouquinho mais, então você já tem uma noção de que é só treino, é dedicação. E não pode não ter essa pressão de tem que ser campeão acima de tudo, não. Se você se dedicar, der o seu máximo, o resultado vem. O resultado ele está diretamente relacionado ao tanto que você se esforça para conseguir aquilo, o tanto que você está disposto a pagar o preço. É o seu sonho. Então, o preço, por mais caro que seja, nunca vai ser tão caro se aquilo é o seu sonho, né? Mudando um pouquinho de assunto, o senhor voltou a estudar e teve fazendo um curso recentemente, e eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que são muito tempo de judô, né? Estou falando de 42 anos, e obviamente tem uma bagagem muito bacana, aprendeu muita coisa, mas mesmo assim ainda sente a necessidade de estar buscando novos conhecimentos, estudando mais. O que o senhor estava fazendo recentemente para aprender mais? Assim? Duas coisas. Quando eu peguei a faixa coral, eu ainda não me sentia um faixa coral. Eu tinha a faixa, mas eu não tinha todo o conhecimento que a faixa tem que ter. Independente de ter ganho pelo serviço prestado, mas eu penso que você tem que ter aquela graduação e você tem que buscar o conhecimento que aquela graduação exige. Então eu, em 2019, 2021, 2022, saí para fazer curso de Kime no Kata, Kodokan Go Jiu-Jitsu. Esse ano nós vamos fazer o curso de Jun no Kata. Estou treinando Jun no Kata com os alunos, já conseguimos fazer a primeira e segunda série. Então estou buscando o conhecimento que o judô, que eu preciso ter no judô para falar eu sou um Kodansha com o conhecimento que a faixa exige, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer um curso de administração onde a gente aprende bastante coisa de gestão, de marketing, de tudo, né? Então é
Eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento sempre, porque você nunca está pronto. Sim. Não adianta você falar eu sou o melhor, não tem essa. Você tem que estar sempre buscando o conhecimento, aberto ao conhecimento. Um menino que você dá aula aqui, às vezes te ensina coisas que você não esperava. Minha pergunta está muito sim ligado à primeira academia que o senhor montou em Palmas. Qual a primeira academia que o senhor chegou para cá para trabalhar? A princípio não foi com judô, trabalhou de forma voluntária, mas quando o Sensei Celso montou a primeira academia dele? Bom, vamos falar primeiro da onde eu dei aula e consegui federar o local. Então, quando eu comecei a trabalhar no Thiago Barbosa, onde Dizomar já era o presidente da federação, depois de um tempo, todos os atletas saíam pelo Judô Fernandes, de todos os cantos. Do Thiago Barbosa, do Cora Coralina, de tudo quanto era canto, saía pelo Judô Fernandes. Na minha cabeça, eu penso o seguinte: se aquela escola está tendo judô naquela escola tem que ser representada. Entendeu? Se está tendo um judô lá no Almirante Tamandaré, é o Almirante Tamandaré que tem que aparecer. Não centralizar tudo numa só academia. Uhum. Você fortalece a academia, mas você não dá chance do judô criar mais raízes, né? Então eu falei, não, nós vamos filiar o Thiago Barbosa. Aí eu fiquei 4 anos no Thiago Barbosa, filiamos. Durante o tempo que a gente estava lá, inclusive fizemos a primeira competição, onde a primeira medalha personalizada que nós fizemos foi na Copa Thiago Barbosa, que eu contatei a Zanoeiro, fizemos uma medalha própria, saímos daquelas medalhas de linha, né, que até então eram assim as medalhas feitas aqui. Depois eu fui para a ETI Sul, também filiei a ETI Sul, ganhamos durante muito tempo as competições pela ETI Sul. E a primeira academia mesmo, que você pode dizer que foi a academia própria, foi quando nós fundamos o Palmas Judô Clube. Passei pelo SESC, onde também o SESC já era afiliado, né? Fizemos um trabalho muito forte no SESC. E quando eu saí do SESC, tivemos a oportunidade de montar aqui. Com a ajuda do Marcelo Galati, que viu o trabalho que a gente desenvolvia, nos acompanhou num torneio na Hebraica, viu como o trabalho era feito, falou, não, isso não pode se perder. Então eu faço questão que vocês continuem isso. E nós montamos a academia aqui com a ajuda de todo mundo, dos alunos, tudo. Dos pais, dos né? pais. E um mutirão. A primeira academia que nós montamos foi o Palmas Judô. Academia e depois, mesmo foi o quê? Eu comecei a dar aula no Almirante Tamandaré e estava em construção, em 2018, estava terminando a construção do prédio onde está funcionando o Judonipo, e de onde eu moro desde 2005. Já vai fazer... Quase 20 anos. 19. 19 anos. Não, desculpa, 2005, não, 2009. 2009 que eu moro lá. Vai fazer 16 anos, né? E 2009 eu mudei para lá. Em 2018 a academia ficou pronta. E aí eu estava dando aula no Almirante Tamandaré, tinha o Palmas Judô e tinha lá para funcionar. Pô, na academia, na sua casa, no seu quintal, você vai colocar outra pessoa para dar judô? Então aí tinha que ter escolhas, né? Falei pro Hilton tudo. Aí o Hilton ficou com o Palmas Judô e eu continuei. Eu comecei um trabalho lá na Judonipo, junto com o Almirante Tamandaré, veio a pandemia. Com a pandemia parou-se todos os trabalhos nas escolas. Quando voltou, nós não renovamos o contrato e eu estou no Judonipo até hoje. Mas a primeira academia foi aqui, o Palmas Judô. Foi o Palmas Judô. Legal. Celso, a gente estava até conversando, né? Tem muito sensei que está preocupado em formar o campeão, não o caráter, né? E aí você tem aquela pessoa que reforça o ego, né? O ego fica muito alto e a pessoa acaba tendo uma confiança, né? Devido ao ego muito inflado e tal. E aí geralmente esse atleta fica lá sozinho no pódio, né? Porque você conseguiu resultado com ele só
você não conseguiu o caráter, né? Você destruiu o caráter de uma pessoa para ter um campeão, né? Então, assim, eu já vi pais fazerem isso, né, Celso? Pais fazerem isso também com os filhos, porque a pessoa desconhece, né? Eu acho que desconhece, ó, e acaba, Ajudou, né? e acaba focando no resultado, né? Que é uma característica diferente do judô dos outros esportes, que é a formação do caráter, né? Eu não vou falar nome, mas eu tenho um atleta hoje que tem um potencial enorme para resultado, mas eu tenho trabalhado Ele é muito pavão. Então ele é bom, sabe que é bom, mas ele é muito convencido. E esse tipo de comportamento de achar que é o melhor, que é superior, acaba afastando as pessoas. Eu penso, você tem que ser bom, mas você não tem que se vangloriar disso. Ninguém vai tirar o seu mérito de ter sido um campeão, de ser um campeão. Mas quem tem que falar são as pessoas. Vão fazer questão de tirar foto contigo, de estarem ao seu lado, pelo que você representa, pela sua história e pela forma como você trata as pessoas. Então, quando você é campeão, mas se acha superior aos outros, você acaba afastando as pessoas. Entendeu? Então você tem que ser campeão, sim. Você tem que ser o melhor médico. Mas o melhor médico sai por aí falando que ele é o melhor de todos? Não. Quem você vai lá, você sabe que o cara é bom, se alguém te perguntar qual o cara especialista em joelho aqui, é fulano. Todo mundo vai procurar essa pessoa. Não é ele que vai sair comprando vantagem. É você que vai indicar. Assim como uma boa academia e assim como tem que ser com o campeão. O campeão, quem tem que exaltar os feitos dele são as pessoas que o conhecem, né? Não ele sair se vangloriando. O pai, quando procurar, tem que procurar uma academia e tem que observar isso no sensei, né? Porque se você botar isso na cabeça de uma criança, ele fica com, a gente chama a mentalidade fixa, né? Que é a mentalidade baseada no talento. Nossa, eu sou talentoso, só que a gente sabe que ele vai perder. Porque ninguém... Se ele se encher de autoconfiança e não tiver preparado para os reveses que podem acontecer também, você de repente perde um atleta lá na frente. É o que acontece, ele é jovem, aí ele perdeu. Não, eu perdi, mas nossa, eu sou talentoso, como é que eu perdi? Então não foi culpa minha, foi culpa do árbitro, foi culpa de técnico, foi culpa da academia onde eu treino, foi culpa de fulano, foi culpa de Beltrano, foi culpa de tudo, foi culpa do avião, da viagem, do desgaste, de tudo, menos minha. Sim. E se isso se repetir, aí uma hora ele acaba desistindo. Enquanto que aquele atleta que você tem, que é aquele que busca sempre melhorar constantemente, aquele que está buscando a melhora e não apenas o resultado, esse ele está perdendo, mas ele sabe que ele vai melhorar. Ele sabe que ele pode ganhar, ele sabe que ele melhora cada vez. Mas eu perdi. Mas quase eu venci com você agora. Eu quase venci. Dá para vencer daquela pessoa. E hoje eu estou muito melhor do que eu estava ontem. Então esse sim, ele não vai desistir. Esse é o que vai continuar. Então a maioria vai ficar pelo meio do caminho, porque tem a mente baseada no talento, não consegue enfrentar a dor da derrota. E ele começa a dar justificativas para ele. Todas as justificativas elas são verdadeiras. Não é justificativa a falta, ele não mente. Só que ele tá dizendo, a faculdade, eu tive que estudar, por isso eu não posso treinar. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho até tarde, eu não posso treinar. Eu fui um atleta que contei essas mentiras para mim, até eu conhecer Joseph e conhecer outros atletas. Joseph chegava às 11 horas da noite na casa dele, e ele treinava de 11 até 1 da manhã. E ele foi campeão mundial fazendo isso. Aí eu fico olhando, ele não deu desculpas para ele. O Douglas Vieira, ele é o único atleta da USP. O único atleta, a USP deve ter muitos atletas olímpicos. Ele é o único atleta da USP, ele recebeu uma medalha agora, uma medalha Maria Lenk, pela USP, por ser o único atleta a conseguir medalhar
em Jogos Olímpicos durante Formação. o curso. Ele não parou o curso. E ele ainda era professor dos Ele projetos. dava aula em um monte de lugar. Isso é E interessante. fazendo educação física na USP, imagina. Eu comecei o judô, eu estava num período de estudos e servia como para desestressar. Então a turma era uma turma das 22h30, né? 22h20, 22h20 até 11h30, 11h40, e tinha até meia-noite, né? E aí, assim, no outro dia, sensei, para estudar, eu tava super produtivo. E isso até o dia do treino, né? Que eu já começava a cansar e tal. Treinava, melhorava. E a academia ela tem que ter o perfil do jeito que a gente tem feito, por exemplo. Vai ter uma competição, vai ter um regional e nós precisamos arrecadar dinheiro. Vamos fazer uma rifa, vamos fazer um yakisoba, vamos fazer um festival de sorvete. Todo mundo se envolver, colocar em prática o Jitake Way. E quando tem um treinamento, por exemplo, entre as academias, porque hoje não existe o treinamento da federação, mas vamos colocar, existe o treinamento conjunto, tem que ser feito. Eu penso que todas as academias deveriam participar. Hoje nós, infelizmente, temos academias que eu acho que se bastam. E não era para ser assim. Tem um treinamento, teria que todos os atletas estarem presentes em todas as academias, que é o que a gente faz, procurar, para que haja essa troca de experiência e que todos saiam ganhando com isso. E não é o que acontece hoje no nosso judô. Infelizmente, nós temos os treinos e tem academia que nunca apareceu no treinamento. Certo? Nunca mandou um aluno, né? E treinar. Mesmo quando a gente faz yakisoba, tudo, tem academia que nunca foi lá cortar um galho de brócolis que seja. Mas a gente sempre faz pensando no benefício coletivo, né? Então isso tem que ser trabalhado para que haja para que o judô prega, o Jitake Way, seja realmente praticado. Benefício mútuo, né? Amizade e prosperidade mútua, todo mundo se ajudando para que a gente consiga crescer junto. Eu acho que isso aí tem que ser trabalhado pelo judô, porque pelas academias. Acabam que vem outras modalidades e ocupam esse espaço, né? Então, e o judô vai perdendo espaço, a gente não tem academias a gente não forma faixa preta, e às vezes quando forma ele não quer dar aula, não vira professor. Não vira professor, e aí as coisas vão se perdendo, e outras modalidades vão ocupando esse espaço aí. O que eu vejo hoje, por exemplo, é que a gente, graças a Deus, nós temos muitas crianças fazendo judô. Aqui no Palma Judô, na Nipo, na De Guerra, em todas as academias você tem muitas crianças. Então, a academia que não tiver garotadinha, ela morre. Então, a certeza da renovação é você ter crianças. Se você consegue num festival juntar 200, 300 crianças, isso é a certeza que a coisa tem continuidade. Então, tem que focar no judô de base, o judô de competição é importante, é o que vai dar visibilidade para o esporte, é o que vai dar a propaganda lá na frente, mas se você não trabalhar a base aqui, não vai ter lá na frente. Você não vai ter o futuro. Então nós temos que focar no fomento do esporte aqui. Eu digo que a pessoa mais importante na academia é o faixa branca. E outra coisa, se nós tivermos que pensar no judô em projeto social, eu não preciso colocar uma academia aqui no centro, ou aqui no 804 Sul, lá eu tenho que colocar nas áreas periféricas. Eu tenho que colocar lá no Lago Sul, eu tenho que colocar lá no Lago Norte, lá no setor Fumaça, lá onde tem aquela invasão, tem 5.000 famílias ali, onde você tem as pessoas em condições de vulnerabilidade. Aí você vai estar conseguindo fazer com que o papel social do esporte seja realmente atingido. Que você vai estar contribuindo para que muitas dessas crianças não vá para o caminho errado.
Porque ao entrarem para o esporte, vão deixar de buscar outros caminhos. E você vai estar fazendo uma inserção social também, né? Uma inclusão social. Então, os projetos sociais eles teriam que funcionar dessa seguinte forma. Não, e tanto o pessoal que está em risco social, quanto o filho do empresário, o filho do político. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão preconceituosa pelo desconhecimento da arte, do esporte, e aí pensa que eu já ouvi muito de empresário, aí eu trabalhei anos aqui, eu não vou agora ajudar vagabundo, falando de atleta, né? Então, mas essa pessoa, ela muda esse conceito quando o filho entra no esporte e o filho começa a sonhar. E aí ele vê a dificuldade, e o filho está sonhando, e ele vê a dificuldade que é, ele começa a ver a realidade daquele esporte, e ele vê que não era nada daquilo que ele estava pensando. E isso muda a cabeça dele. Então, se um político tem um filho no esporte, se um empresário tem um filho no esporte, ele muda a visão dele. E aí assim a gente consegue mudar esse conceito, o esporte ser tratado desse jeito, né? Porque se o esporte for tratado, você economiza na saúde, é segurança pública. Se você se relacionar bem com o seu vizinho, você se dá bem com o seu colega, isso é segurança pública. O esporte ensina a respeitar os mais velhos, respeitar o próximo, né? Ele te dá valores, ele te dá valores perenes, valores eternos. Isso, então ele vai te dar valores que são perpétuos, não os valores momentâneos, de prazeres da sua vida. E você ensina o menino a vencer sobre os próprios prazeres, a não ser escravo dos prazeres, mas sim a fazer. Ele aprende que ele tem que vir para cá e fazer a parte chata. Então ele aprende que ele tem que fazer aquilo que ele não gosta para alcançar o que ele quer. Então não é só viver de prazeres, como dizia Aristóteles, né, que a liberdade é quando você faz o que você não quer. Então você é livre. Quando você faz o que você quer, você é escravo dos prazeres, né? Então, e o esporte é muito isso. É muito isso. Eu não vou conseguir jogar o outro porque eu quero jogar. Se eu tenho que treinar e treinar muito, a partir do momento eu começo a jogar. Então ele vê que é o fruto do treino, do trabalho dele, que está dando resultado. E ele leva isso para a vida dele, né? Então, qual a transformação na sociedade que a gente pode ter com esses valores na sociedade atual? Imagina o impacto, né? A criança só quer lá, prazer imediato, ver isso. A vida está muito fácil. Ninguém está procurando sacrifício. Ninguém está procurando virtude. Todo mundo está procurando prazer. E a gente sabe que o esforço sempre vai fazer diferença. A liderança sempre vai fazer diferença. A capacidade de sobreviver sobre si mesmo sempre vai fazer diferença. E isso é o esporte que ensina. Isso a escola não ensina. Isso é o esporte que vai ensinar. E o judô, isso é a base do judô, né? Então a gente tinha que ter judô em tudo quanto é lugar, porque isso é a base do judô. Tem que fazer um trabalho de divulgação, de fomento, de parcerias, né, de formação de professores, ensinar como dar aula, tudo, para que a gente consiga massificar o esporte, porque aqui nós não temos a cultura do esporte ainda, do judô principalmente. Nós temos judô num estado onde você tem 139 municípios e você tem judô em 4 cidades. Hoje 4. 5, sim. Acho que é 4. Podemos contar. Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso. Tem Divinópolis. Mas, que é agora tem Divinópolis. Mas ainda, mesmo assim, é o mesmo professor que está indo em... Tá Quer dizer, você está indo, você tem um professor dando aula em mais de uma cidade. Você não tem um cara ali dando aula. Né? Entendeu? Então você temos 5. Mas imagina o tanto que o potencial de crescimento disso. Aí você vai para um outro estado, Goiânia, Brasília, o judô ele é uma unanimidade.
O judô, ele é forte. Você vai para o Mato Grosso, o judô é forte. Paraná, então, nem se fala. São Paulo, olha a potência que é São Paulo no judô. E nós estamos numa cidade pequena. Então essa cidade está crescendo, ela já foi menorzinha, e a gente está deixando a coisa, né, crescer, e o judô não está crescendo junto, né? Porque as pessoas não veem o benefício que o judô traz. Então as pessoas têm que começar a ver o benefício, sabe? A gente tem que divulgar mais os benefícios que o judô traz, né? E que é um benefício que a sociedade está precisando nesse exato momento. A modernidade, o conforto, está levando a sociedade para algo não muito bom. E o judô pode resgatar certos valores. Os meninos que entram no judô, eles mudam o comportamento totalmente. São diferenciados, diferenciados. Eu tenho um faixa branca lá, que tem 2 meses que está lá, mas postou esses dias que depois que ele entrou lá, ele largou o celular um pouco de lado. Ele pensa só no judô, porque não tinha outra atividade para fazer prazerosa. A gente vê aqui, os alunos, as crianças, são diferenciados. Quando o menino já faz 2, 3 anos de judô, ele muda completamente. Ele muda como pessoa, né? E ele se destaca. No ambiente que ele tiver, se ele estiver na escola, na faculdade, no trabalho, ele se destaca. Porque ele é diferenciado. Vai lembrar aquela pergunta, né, Sensei? Quanto tempo que leva para uma pessoa comum a chegar na faixa preta? Aí pessoas comuns não chegam na praia. Né? Não chegam na praia. Quando ele começa a fazer judô, se ele ficar, ele lá deixa de ser uma pessoa Deixa comum. de ser comum. A pessoa já é diferenciada quando ela escolhe, viu? Como foi que o Celso escolheu o judô? Rapaz, o homem fez uma pesquisa. Mas é verdade, e acabou escolhendo, né? A melhor. A pessoa vai ficar chateada. A melhor não, mas a escolha. A melhor para ele, exatamente. Porque eu posso falar uma coisa assim, eu tinha na academia lá em São Paulo, eu tinha judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira e kung fu. Essas cinco modalidades. E tinha um folhetinho, um bannerzinho lá, com o folder com as modalidades. Um dia desceu uma pessoa, eu estava sentado aqui, ele pegou, leu judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira. E os meninos estavam brincando no tatame lá, era um dia de aula de judô. Qual a melhor? Ele leu uma por uma e perguntou qual a melhor. Eu falei, não tem melhor. Não, qual a melhor? Eu falei, se o senhor chamar aquele menininho que está ali, ó, que faz judô há 5 anos, e perguntar para ele qual o melhor esporte, ele vai falar que é o judô. Se o senhor vier aqui amanhã, que tem aula de capoeira, e pegar um menino bom de capoeira e perguntar qual o melhor esporte, para aquele menino vai ser capoeira. Então faz o seguinte, faz uma aula de cada um, e aquele que o senhor melhor se identificar, esse vai ser o melhor para você. Show. Isso aí. O conceito melhor é esse, né? O conceito melhor é esse. Não é o meu esporte não é melhor que o seu. A capoeira, ela é fantástica. O karatê, ele é fantástico. O jiu-jitsu é fantástico, desde que você tenha um professor responsável à frente. Exatamente. Você tenha um bom profissional puxando aquela modalidade, aquele esporte vai ser bom para quem optou por aquele esporte. Eu não posso falar que o judô é melhor do que os outros. Sim. Não existe melhor. Entendeu? O melhor é aquele que você escolheu, que você identificou. Se você tem um bom mestre, um bom professor, vai ser melhor ainda. Sensei, uma pergunta. Nós temos tempo, Sensei? Estou me encerrando, né? Mas... Deixa eu caminhar, então. Só para uma das últimas perguntas, Sensei. Como é que seria o judô para as pessoas mais velhas? A gente pega criança, Sensei, que tem muita facilidade, muita mobilidade. E o judô é queda, né, Sensei? Tem muito de queda no judô. E cair nem sempre é tão bom. É uma das primeiras coisas que a gente aprende no judô. E às vezes as pessoas preferem outras modalidades, ou que dão prioridade ao neoasa, ao solo, ou que fiquem em pé. E aí, qual a visão do Sensei Celso para as pessoas que estão começando o judô,
mais velho? Eu tenho uma turma de pais, inclusive nessa turma de pais tem um avô que faz judô. Eu tenho seis alunos adultos que já são acima dos 40, 50 e fazem judô das 6 às 7 da manhã. O foco é outro. O judô nessa faixa etária é o judô voltado para a saúde. Eles vão aprender os golpes, mas você não tem aquela preocupação de que a coisa saia, o arremesso saia bonito, eles vão aprender rolamento. E é um trabalho que leva mais tempo para que ele desenvolva a técnica e desenvolva a própria queda. Para isso é importante ter um colchão na academia, que quando eu quero fazer queda com eles, eles fazem no colchão, entendeu? E trabalhar o esporte com eles para o bem-estar físico. E não deixar de ensinar judô. Sim. Eles já pegaram faixa laranja, já estão preocupados daqui no ano que vem, no meio do ano que vem, vão fazer exame para faixa verde. Já o seu Ercílio, que é o avô, ele já vai, ele faz o manualzinho dele lá, ele vai estudando, ele pesquisa na internet, ele vem me perguntar terça-feira qual o golpe que era o Karigaeshi, que ele viu lá, Haraigoshi para Karigaeshi. E ele pesquisou no YouTube e não achou. Ele falou, eu achei que era um erro de grafia do manual, porque não tem no YouTube. Eu falei, ó, ele é conhecido como Haraigoshi Karigaeshi ou Haraigoshi Gaeshi. De repente, como Haraigoshi Gaeshi, tenha, né? Mas aí eu fui, mostrei tudo, então você vê, o judô para essa faixa etária não é preocupado se o cara vai lutar bem. Eu quase não faço randori com eles, porque pode machucar. Eles fazem movimentação, derruba com cuidado. Faz bastante chão, né? Faz solo, tudo, e vão aprendendo judô, mas preocupado com uma prática de uma atividade física. Esse é o judô para essa faixa. E é bom que prepara eles para cair. Também. Porque a gente vai ficando mais velho e a queda é perigosa, né? Não, mas ó, todos eles fazem Maimawara, eles fazem cabalhota de frente, fazem Yokokemi, já fazem Kihongata, fazem Seipokaiten. Você vê que tem alguns que fazem com dificuldade, mas fazem. Então, e o que vai levar isso aqui, a melhoria, é a constância no treino, cada vez que vai fazendo, vai melhorando um pouquinho mais, mas sem preocupação, sem viés competitivo, nada. E uma diversão. É uma aula diferente. Sim. Entendeu? Não tem a preocupação de fazer uma aula intensa, não, é no ritmo deles. Sabe? É uma aula para a saúde. Show. É isso aí. Muito bom, muito bom. O judô para todas as... para todas as faixas etárias, né? Você está prevenindo queda, osteoporose, um monte de coisa, porque está fazendo exercício e tudo, e está fortalecendo. Então, acho que isso aí, responde. Sim, show. Contemplou. E aí, a gente chegou então no nosso final do nosso podcast, tá? Infelizmente, tá bom o bate-papo. Do PJCast. Tá muito bom, dá vontade de ficar aqui até tal hora conversando. É bom bater papo contigo, Fico contente de parabenizar o Palmas Judô Clube por essa iniciativa de fazer esse podcast, porque vai ajudar bastante na divulgação do judô, e eu creio que vocês não vão ficar só com pessoas de judô, vão trazer psicólogos, vão trazer médicos do esporte para falar da relação com o esporte, com o próprio judô. Então, tudo que seja relacionado ao judô não envolve só o judô aqui, você tem um monte de coisa por trás que contribui para que isso aconteça. Então, parabéns, e me sinto honrado de ter sido convidado para fazer parte dessa iniciativa de vocês. Beleza, muito obrigado. Então, a gente vai encerrando mais um PJCast. Obrigado à presença do Sensei Celso, que foi maravilhoso. Obrigado, Sensei Weimar. E, gente, até a próxima. E a gente vai se ver no próximo aí. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito bom.